ofensiva de bombardeios diurnos sobre a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial foi um esforço contínuo para destruir a sua capacidade militar, industrial e econômica. O preço pago pelo comando de bombardeiros da Royal Air Force foi grande. Mais de 55 mil aviadores morreram, mas o seu sacrifício ajudou a destruir o Terceiro Reich. Tudo sobre aviões de combate. Os bombardeiros da RAF em ação na Segunda Guerra Mundial. A ofensiva aliada com bombardeiros na Europa durante a Segunda Guerra Mundial foi realizada por duas forças de bombardeiros, a 8ª Força Aérea dos Estados Unidos e o Comando de Bombardeiros da Royal Air Force. Durante os anos 20, os defensores do bombardeiro, como o general norte-americano Billy Mitchell, previram que uma grande força de bombardeiros poderia sozinha ganhar uma guerra, mas as suas ideias e as dos seus companheiros visionários demoraram bastante para serem aceitas. Na Alemanha, por exemplo, o papel da Luftwaffe se limitava a dar apoio à Wehrmacht, com pouca ênfase na sua missão estratégica. Os britânicos, no entanto, estavam convencidos da eficácia do bombardeiro. Os primeiros ataques diurnos da Royal Air Force foram neutralizados e massacrados pela Luftwaffe, e estas perdas convenceram os britânicos a passar às operações noturnas. No final da guerra, o comando de bombardeiros havia crescido até se converter em uma poderosa força de destruição com o dobro do tamanho de sua aliada, a 8ª Força Aérea Norte-Americana. Alguns aspectos da ofensiva noturna continuaram gerando controvérsias. No fundo, a campanha de destruição de cidades não conseguiu desmoralizar o povo alemão e, na verdade, a produção de material bélico da Alemanha aumentou, apesar da destruição causada pelos bombardeios. A ofensiva conseguiu que os alemães desviassem importantes recursos para defender a sua pátria. A Royal Air Force havia insistido na utilização do bombardeiro e conhecia o seu potencial para vencer uma guerra. No entanto, quando a guerra foi declarada em setembro de 1939, uma grande parte da força de bombardeiros britânica era inadequada para atacar a Alemanha. O bombardeiro leve Bristol Blenheim realizou importantes ataques diurnos sem escolta, apesar de ter causado poucos danos devido à sua pequena carga em bombas. Muitos dos Blenheim foram abatidos pelos caças e pelo fogo antiaéreo dos alemães. A RAF entrou na guerra com 29 esquadrões de bombardeiros médios e pesados, mas que, na maioria das vezes, eram ineficazes. Não apenas estavam mal equipados para se orientarem e bombardear com precisão durante a noite, como também eram vulneráveis ao ataque dos caças inimigos de dia.
Hampton, apelidado de cabide voador, não tinha torreta de metralhadoras operada eletricamente. O Whitley era o mais lento dos três, mas tinha um grande raio de ação e levava mais de 3 toneladas em bombas. Durante os primeiros meses da guerra, a Whitley foi destinada à missão de lançar panfletos de propaganda sobre as cidades alemãs durante a noite. Sem dúvida, o melhor bombardeiro britânico no início da guerra foi o Vickers Wellington, de 5 lugares. O resistente Wellington podia suportar o fogo antiaéreo e retornar à base graças à sua construção de estrutura geodésica. Junto com os Blenheim, os Wellington realizaram o primeiro ataque britânico contra o território alemão em 4 de setembro de 1939. Durante os primeiros 4 meses de guerra, o Wellington teve como missão atacar portos e objetivos navais alemães. Pensava-se que este bombardeiro poderia se defender sozinho dos caças inimigos, mas as perdas sofridas durante estes ataques sem escolta diurnos levaram a RAF a alterar sua estratégia e passar a atacar a Alemanha de noite. Até maio de 40, o governo britânico havia imposto restrições ao bombardeio das cidades alemãs, temendo pelas vítimas civis. Foi apenas quando a ofensiva alemã se voltou para o oeste em 10 de maio que se permitiu ao comando de bombardeiros atacar a Alemanha, ainda que os seus alvos se limitassem a objetivos militares. As restrições aos bombardeiros britânicos finalmente foram levantadas em meados de maio de 1940 e 99 Wellington, Whitley e Hampton iniciaram a ofensiva de bombardeios estratégicos do Comando de Bombardeiros com ataques a bases petrolíferas e metalúrgicas do Vale do Ruhr. No entanto, devido ao equipamento de navegação inadequado e à sua antiquada pontaria, menos de 30 bombardeiros identificaram e atacaram os objetivos. Okay, stand by. I'm going in a glide. Para subir o moral da população britânica, Berlim foi bombardeada na noite de 25 de agosto de 40. Porém, de uma força de 81, Wellington, Whitley e Hampton, apenas 29, um pouco mais de um terço do total, confirmam terem bombardeado a capital alemã. Apesar deste modesto começo, o Comando de Bombardeiros tinha consciência das limitações da sua aviação e de seu equipamento. Percebeu-se a necessidade urgente de sistemas eficientes de navegação noturna e bombardeio, além de aperfeiçoar as táticas operacionais. Os Hampton e os Whitley eram vulneráveis. Apenas os Wellington tinham a capacidade de bombardear a Alemanha com alguma eficiência e até a chegada de aviões mais modernos seriam a coluna vertebral do Comando de Bombardeiros.
Felizmente para a Grã-Bretanha, em 1941, chegaram 3 novos bombardeiros pesados de grande raio de ação. O primeiro deles a entrar em serviço foi o Short Stirling, que atacou instalações petrolíferas em Rotterdam em fevereiro de 41. Ainda que sob muitos aspectos o Stirling fosse um bombardeiro eficiente, lhe faltavam velocidade, capacidade de carga e teto de serviço por causa das suas curtas asas. Um mês depois, começaram as primeiras missões operacionais do segundo bombardeiro a entrar em serviço, o Handley Page Halifax, quando 6 aviões atacaram o porto de Le Havre. Outro bombardeiro pesado que se juntou ao comando de bombardeiros neste ano foi um avião de 2 motores, o Avro Manchester, que fez parte de um ataque contra navios de guerra alemães em Brest em março de 1941. Os motores Vulture do Manchester se mostraram pouco confiáveis para o serviço e o seu trem de pouso também parecia ser frágil. Nessa época, já era produzido o motor Rolls-Royce Merlin, e quando um protótipo do Manchester foi equipado com 4 desses motores, o resultado foi um sucesso instantâneo e o surgimento de um verdadeiro clássico, o Lancaster. Esse bombardeiro entrou em serviço no Natal de 1941, tornando-se um eficaz, sem dúvida, o melhor da Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial. Quando os Lancaster começaram a substituir os Manchester, as fábricas da Avro se viram incapazes de suprir a demanda e outras empresas como a Armstrong, Whitehall e o Vickers foram encarregadas da tarefa de montar os aviões. Nos Estados Unidos, a Packard construiu motores Merlin sob licença. Naquela época, já era produzido um outro bombardeiro de grande raio de ação que se converteria num dos aviões mais versáteis da história. Era um magnífico caça-noturno, caça-bombardeiro e avião de ataque marítimo que servia junto com os bombardeiros pesados do Comando de Bombardeiros como bombardeiro leve, avião de reconhecimento e indicador de objetivos, uma missão conhecida como exploração. Este avião, apelidado a Maravilha de Madeira, pela sua construção em madeira, era o de Havilland Mosquito, que voava totalmente desarmado e veloz a ponto de poder escapar dos caças alemães. A linha que marcou o destino do Comando de Bombardeiros da RAF foi a nomeação do comandante marechal-em-chefe do ar, Sir Arthur Harris. Harris foi uma motivação em uma época em que os aliados sofriam repetidos reveses. A Grã-Bretanha estava sozinha na sua luta contra o eixo e os bombardeiros eram a única maneira de revidar os ataques do Terceiro Reich. Enquanto a concentração de forças de bombardeiros pesados de 4 motores era acelerada, Harris estabeleceu a prioridade dos bombardeiros, que buscava a progressiva destruição do sistema militar, industrial e econômico da Alemanha e a desmoralização daquele povo, ao ponto de que a sua capacidade de resistência armada estivesse irreversivelmente enfraquecida. Hermann Göring havia declarado que nenhum avião inimigo bombardearia a Alemanha. Havia chegado o momento de mostrá-lo que estava enganado. Para destacar o seu crescente poder, o Comando de Bombardeiros realizou uma série de ataques importantes nos primeiros meses de 1942. Em 17 de abril desse ano, os Lancaster realizaram um brilhante ataque diurno a grande distância e a baixa altitude ao complexo MAN, fábricas de motores diesel em Augsburg.
Operação Milênio, Harris lançou o primeiro dos ataques dos 1000 bombardeiros sobre Colônia na noite de 30 de maio. Todos os aviões operacionais disponíveis foram enviados, além de outros deslocados da Guarda Costeira e do Comando de Cooperação do Exército e de algumas unidades de treinamento. Decolaram 1.046 bombardeiros, dos quais cerca de 900 lançaram mais de 1.500 toneladas em bombas com resultados devastadores. 41 aviões não voltaram. Na manhã seguinte, os Mosquito realizaram a sua primeira missão, que consistia em sobrevoar e fotografar os estragos causados. Mais 2 ataques de 1000 bombardeiros foram lançados contra Essen e Bremen em junho. Ainda que as baixas britânicas fossem inferiores aos 5%, ficou decidido que, apesar do seu valor moral, não seriam realizados mais ataques deste tipo no futuro. O mês de agosto viu a introdução de uma nova tática de bombardeio, o uso do avião explorador. Tripulada por pilotos experientes, esta força especial deveria voar na frente da força principal de bombardeiros e determinar a rota até o alvo e o lugar a serem bombardeados com bombas especiais. Com 950 bombardeiros à sua disposição, Harris estava preparado para lançar a primeira das suas campanhas de grandes bombardeiros conjuntos, que começou na noite do 5 de março de 43 com um ataque de 442 aviões contra Essen. O bombardeio destruiu o complexo de fábricas da Krupp e causou mais danos que todos os ataques anteriores sobre Essen juntos. Um dos ataques mais famosos e espetaculares realizado pelo Comando de Bombardeiros foi a Operação Chastise, ou Castizo. Um ataque às represas de Mohem e Eder, que controlavam o nível do rio Ruhr, cujas centrais elétricas forneciam a energia para a zona industrial ao centro da Alemanha. O ataque foi realizado por 19 Lancaster modificados que lançavam um tipo especial de bomba conhecida como bombas de ricochete. Estas bombas, que causavam o efeito de uma pedra ao ser jogada na água, foram inventadas por Barnes Wallis, também idealizador do bombardeiro Wellington. Essas bombas foram aprovadas nos testes. Apesar dos primeiros reveses terem sido significativos, a bomba foi aperfeiçoada. O veloz Mosquito colocou à prova uma versão da bomba conhecida como Highball. Ao mesmo tempo, o Comando de Bombardeiros determinou a criação de uma unidade especial de ataque que seria dirigida pelo comandante de esquadrilha Guy Gibson, que com apenas 24 anos já era um brilhante piloto de bombardeiro. Conhecida originalmente como o Esquadrão X, esta unidade acabou sendo oficialmente batizada como Esquadrão 617. Após um treinamento intensivo, o esquadrão estava pronto para a ação em meados de maio. Na noite de 16 de maio, 19 Lancaster partiram em missão. Voando a baixa altitude durante todo o trajeto até o alvo para evitar os radares alemães, realizaram seu ataque enfrentando-se a uma grande resistência. 8 aviões foram derrubados. As bombas de ricochete destruíram os objetivos principais, a represa de Melchen e a de Eder. Em apenas 12 horas, mais de 100 milhões de metros cúbicos de água invadiram Ruhr, causando grandes danos às casas e fábricas alemãs.
Mas este estrago à capacidade industrial alemã foi apenas temporário. O que este ataque conseguiu é elevar o moral da nação britânica. A Batalha do Ruhr prosseguiu com 3 ataques intensos contra Essen, que destruíram 28 hectares da cidade. Duisburg e Düsseldorf também foram atacadas em maio e junho de 43. A Alemanha começava a sofrer bombardeios contínuos. A ofensiva noturna britânica contava com o apoio dos ataques diurnos dos bombardeiros norte-americanos. O efeito conjunto começava a sufocar a Alemanha. Foi decidido atacar uma única cidade importante da Alemanha em finais de julho, e o objetivo escolhido foi Hamburgo, a segunda maior cidade do Reich e um centro industrial considerado vital. Os danos causados por 4 bombardeios foram enormes. As quase 9.000 toneladas de bombas convencionais e incendiárias provocaram uma brutal tempestade de fogo que matou quase 80.000 civis. 3/5 de Hamburgo foram reduzidos a escombros. A perda de 87 bombardeiros foi considerada aceitável. No entanto, 30 deles haviam sido abatidos durante o último ataque, o que confirmava o rápido aumento das defesas noturnas alemãs. Os bombardeiros tinham de combater contra uma força cada vez maior de caças noturnos da Luftwaffe, que incluía uns 550 pilotos. A maioria pilotava aviões Ju-88 e Bf-110. Os dois eram relativamente lentos, mas capazes de alcançar os carregados bombardeiros britânicos. Equipados com radares de interceptação bastante eficazes, os pilotos alemães precisavam apenas que os controladores terrestres lhes dirigissem até as formações de bombardeiros para combater-lhes. A batalha entre os caças noturnos e os bombardeiros marcou o início da moderna guerra eletrônica. E o perigo representado pelos caças favoreceu o desenvolvimento de defesas eletrônicas e acelerou o avanço da guerra. O Major Heinz Wolfgang Scharnhoff foi o as do caça noturno alemão que maior número de aviões abateu, num total de 121, dos quais 9 foram abatidos em uma única noite em fevereiro de 45. As defesas terrestres se mostraram igualmente fatais. Todos os objetivos estavam cercados por um anel de armas antiaéreas. À artilharia aérea direcionada por radar eram acrescentados uns potentes holofotes que cegavam os pilotos. No total, as defesas aéreas noturnas alemães derrubaram mais de 1.000 bombardeiros da RAF nos 7 meses posteriores à Batalha de Hamburgo. A vitória na Batalha de Hamburgo animou Harris a iniciar a sua próxima grande ofensiva, desta vez sobre a própria Berlim. Harris acreditava que, coordenados com os ataques diurnos norte-americanos, um ataque devastaria a capital, o que convenceria os alemães a se renderem sem a necessidade de invadir a Europa. Mas Berlim era um objetivo totalmente diferente.
Localizada muito no interior do continente, fora do alcance das ajudas de navegação de oboe, os objetivos específicos eram menos distinguíveis nas telas do radar H-2S. Enquanto se preparavam para a missão, os tripulantes dos bombardeiros sabiam que Berlim estaria defendida por todos os caças diurnos e noturnos alemães disponíveis. Cada Lancaster levava 7 tripulantes: piloto, engenheiro de voo, navegador, operador de rádio, lançador de bombas, que também desempenhava o papel de artilheiro frontal, e 2 artilheiros para as torretas superior e posterior. Na noite de 18 de novembro, partiram mais de 400 bombardeiros em direção a Berlim. Outros 325 realizaram um ataque simultâneo contra Mannheim. Pela primeira vez, foram realizados 2 fortes ataques em uma única noite. A ofensiva contra Berlim continuou durante o inverno de 43-44. O ataque mais contundente em meados de fevereiro causou sérios danos a muitas fábricas importantes, mas nem todos os ataques tiveram sucesso. Apesar dos esforços do grupo de exploração e do uso de complicadas técnicas de sinalização e contramedidas de rádio, os danos e a precisão dos bombardeios foram inferiores ao esperado. Foram realizados um total de 16 importantes ataques que incluíram mais de 9.000 saídas de bombardeiros antes que terminasse a Batalha de Berlim entre os dias 24 e 25 de março de 44. Ao contrário do que tinha acontecido na campanha de Hamburgo, as perdas britânicas foram significativas. Quase 600 bombardeiros foram abatidos e mais de 3.500 aviadores morreram ou desapareceram. Uma perda superior a 6%, claramente inaceitável. Uma semana depois, também ocorreram baixas de bombardeiros pesados durante um ataque sobre Nuremberg, que não chegou a causar muitos danos. A Batalha de Berlim foi, na melhor das hipóteses, uma vitória limitada e, na pior, uma derrota do comando de bombardeiros. Apesar de ter destruído muitas casas, poucos danos foram causados às indústrias e não se atingiu o objetivo de desmoralizar a população alemã. A ofensiva noturna britânica contra a Alemanha foi temporariamente interrompida e o comando de bombardeiros centrou seus esforços na futura invasão da Europa. Durante vários meses antes do dia D, os bombardeiros pesados do Comando de Bombardeiros destruíram as defesas alemãs no norte da França. Realizaram também ataques estratégicos na zona de Pas-de-Calais e destruíram pontos chaves do sistema de estradas e ferrovias para evitar a chegada de reforços quando as forças invasoras tivessem desembarcado.
Após os desembarques do dia D, a prioridade era consolidar a cabeça de praia e permitir que os aliados ganhassem território na França. Escoltados por caças, os bombardeiros pesados do Comando de Bombardeiros prestaram apoio aéreo tático para o avanço a partir da Normandia das tropas britânicas, canadenses e norte-americanas. A zona de Caen-Colombes sofreu um intenso bombardeio no dia 18 de julho. Na Operação Goodwood, foram lançadas quase 8.000 toneladas de bombas para romper a forte resistência alemã na Normandia. O Comando de Bombardeiros também atacou o Peenemünde, na costa do Báltico, no nordeste da Alemanha. Ali estava localizado o principal centro de produção das bombas voadoras V1, que tinham começado a ser lançadas sobre Londres em meados de junho. Em julho, também foram destruídas algumas pistas de aterrissagem no norte da França. Durante os últimos 8 meses da guerra, os objetivos estratégicos da Alemanha voltaram a ter prioridade. O sistema de comunicações alemão foi intensamente atacado em apoio às tropas aliadas que avançavam pelo norte da Europa. Mas foi a indústria petrolífera a que sofreu mais danos. Em 25 de outubro de 44, a fábrica de gasolina sintética de Hamburgo foi atacada por uma força de quase 250 bombardeiros que não sofreu nenhuma baixa. Também foram realizados intensos ataques noturnos, alguns dos quais envolvendo mais de 1.000 bombardeiros. O complexo das indústrias Krupp foi atacado no final de outubro, seguido por Düsseldorf no começo de novembro. Durante a ofensiva do Comando de Bombardeiros, praticamente tinham sido utilizadas apenas bombas convencionais. Durante a última fase da guerra, foram utilizadas 2 bombas especiais de ataque com grande precisão. Estas bombas eram a Tallboy, com 5.000 quilos de explosivo, e a Grand Slam, com 9.000 quilos. Projetadas por Barnes Wallis, estas bombas foram desenvolvidas para atacar objetivos fortemente protegidos que até então permaneciam imunes aos ataques convencionais. Para levar estas bombas, foi desenvolvida uma versão especial do Lancaster, desprovida de todo o seu armamento tradicional, exceto a sua torreta posterior, e que tinha algumas modificações no compartimento de bombas. As Tallboy foram utilizadas operacionalmente pela primeira vez em finais de 44, quando os Lancaster atacaram com sucesso o navio de guerra alemão Tirpitz. Os 2 primeiros ataques causaram alguns danos. No terceiro e definitivo ataque, a 12 de novembro, 31 Lancaster atacaram e afundaram Tirpitz, que estava ancorado no fiorde de Tromsø. No princípio de 1945, foram escolhidos como objetivos os portos navais fortificados alemães. Lançada a partir de uma altitude média para que atingisse velocidade supersônica antes do impacto, a Tallboy contava com uma estrutura especialmente reforçada e uma grande energia cinética para penetrar o cimento em até 12 metros.
Os embarcadouros de submarinos pequenos de Cuxhaven foram os primeiros a sucumbir, assim como os de submarinos de Brest e ainda os de lanchas em Le Havre. Um dos últimos ataques noturnos do Comando de Bombardeiros causou uma séria controvérsia que não terminou com o fim da guerra. O ataque a Dresden para apoiar a ofensiva russa contra a Alemanha. Dresden era um centro ferroviário muito importante. Depois de ser bombardeada na noite de 13 de fevereiro, uma das cidades antigas e mais belas da Europa havia sido completamente devastada. As muitas estimativas avaliam o número de civis mortos entre 30 e 50 mil. A primeira utilização operacional da Grand Slam também destruiu um objetivo-chave de comunicações. Em 14 de março foi atacado o viaduto de Belfeld, que ligava o Ruhr com ao centro da Alemanha. A Grand Slam, apelidada de bomba terremoto, derrubou 2 arcos. Cinco dias depois, foi a vez da ponte ferroviária de Ansberg, perto de Halle. Esta ponte era uma conexão vital para o transporte das forças alemãs que defendiam Ruhr, enquanto os aliados se preparavam para a ofensiva final. Desde o começo, o comando de bombardeiros havia crescido até se converter em uma força poderosa com um poder de ataque incomparável. Os seus esforços contribuíram para a vitória final contra a Alemanha. A destruição completa do Terceiro Reich implicou numa ofensiva noturna intensa, cuja eficácia final ainda causa polêmicas. Do que não há dúvidas é de que os bombardeiros britânicos causaram importantes danos às indústrias estratégicas alemãs à sua produção de petróleo. O custo pago pelo comando de bombardeiros no que se refere às perdas de bombardeiros e de vidas foi muito alto. 10 mil prisioneiros e mais de 55 mil mortos. 1/7 do total de mortos britânicos em todas as frentes. Pilotar em uma missão de bombardeio noturno exigia um tipo de dedicação muito especial. Com o sacrifício desses pilotos, a Alemanha foi derrotada.